o antigo e o novo. Coisas essas que não podem permanecer, não podem continuar. Talvez a gente já está andando, arrastando com essas coisas antigas e pesadas que ainda não deu problema, mas está desgastando. Está tendo um desgaste fora do tempo. Você pega um pneu de um carro, quando a direção está desalinhada, vai rodar ali. Mas às vezes um pneu que era para rodar talvez, sei lá, 20 mil quilômetros, vai rodar 10. Vai ter um desgaste em excesso fora do tempo. Talvez a nossa vida, jovens aqui, já estamos com um desgaste que não é proporcional ao nosso tempo de vida. Talvez você está desgastado de uma forma desproporcional por tudo que você já viveu, por tudo que foi formado em você, por todas essas coisas antigas. E isso não pode continuar. E o texto vai falar que em Cristo Jesus as coisas antigas se passam e se fazem novas. Falei aqui que existe o antigo, mas também existe o novo de Deus. E olha só, o novo de Deus, o novo que Deus faz, ele é verdadeiro. Não é algo enganoso, não é algo meia boca, não é algo relativo, porque hoje tem o relativismo, né? Nada, tipo assim, depende do ponto de vista, depende daquilo, é relativo, é bom. Mas bom pra quem? Bom em qual ponto de vista? Bom em qual classe social? Não, o bom de Deus, a verdade de Deus, ela é absoluta. Ela é boa, ela é verdadeira em qualquer contexto, em qualquer ambiente. A verdade é uma só, ela não muda. E o novo que Deus quer fazer em você é um novo que vai independer de circunstância, independer de qualquer coisa. Ele continua firme, ele continua sustentando a sua vida. Então o novo de Deus, ele é verdadeiro, ele é real. Não é só no campo das ideias, no campo da imaginação, no campo das palavras. Ele é real, ele se materializa, ele se concretiza na nossa vida. É real, existe, é possível. Pessoas já viveram, pessoas estão vivendo e pessoas podem viver. O novo, ele é real, ele é verdadeiro e ele é vivo. Traz vida. Traz vida para quem adquire, traz vida para quem recebe. É um fôlego de vida. É um novo que Deus faz. O antigo e o novo, e o personagem que nós vamos ler aqui, que nós vamos entender um pouco, que vai ajudar a gente a situar e a pegar isso para a nossa vida, é Paulo. Paulo foi ali um dos maiores apóstolos. Foi um cara incrível, um cara que escreveu vários livros da Bíblia, um cara super inteligente, que de forma natural, nas coisas do dia a dia, ele tipo assim, estava muito à frente das outras pessoas. E Paulo tem uma história de conversão que ela, se você não conhece, nós vamos conhecer hoje aqui, mas depois você pode aprofundar também, porque ela é fora de série. A conversão de Paulo, como que foi? Paulo, foi um cara diferente, ele foi instruído ali na cultura daquela época da religião, do judaísmo ali. Ele foi instruído pelos melhores, nas melhores escolas, nas melhores academias, com os melhores mestres. E dentre os melhores, dentre os selecionados, ele era o melhor, ele se avantajava. E Paulo, ele era extremamente zeloso por Deus, sabia? Paulo tinha zelo por Deus, ele temia a Deus. E sabe o que Paulo fazia? Dentro de tudo que ele foi instruído pelos homens, Paulo perseguia a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Paulo perseguia Jesus. E numa dessas aí, Paulo ele pegou umas cartas ali para começar a perseguir os cristãos daquele local que ele estava indo. Para mandar prender, para arrastar, para matar. Tudo isso Paulo fazia achando que estava agradando a Deus. Né? Ele tinha ali uma mentalidade de que ele estava agradando a Deus. E nessa viagem dele aí, no meio do caminho, uma luz do céu brilha muito forte para Paulo, a ponto de Paulo cair no chão e perder a visão. E no meio daquela luz, uma voz saiu, falando: Paulo, Paulo, por que você me persegue? O próprio Jesus se manifestando para Paulo, e Paulo sem entender nada, perdeu a visão, ele falou: quem que é o Senhor para que eu persiga? Ele fala: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. E Jesus se manifesta para Paulo, e Paulo pergunta: então o que eu tenho que fazer? Aí Jesus começa a instruir Paulo. Fala: Paulo, levanta, vai até a casa de Ananias, que ele vai te instruir em tudo que você vai ter que fazer. E Paulo, super inteligente, estudando nos melhores,
fazendo coisas erradas que ele julgava estar agradando a Deus. No momento que ele teve contato, que Cristo Jesus foi manifesto para a vida dele, as coisas antigas se passaram e começaram a se fazer novas. E se a gente observar aqui, não foi da noite para o dia, não foi de uma hora para outra. Ali foi um start. Mas aí, olha, a gente está lendo isso aqui, tudo que eu estou falando, está em Atos 22. 22 e eu vou querer agora ler o 14, que vai ser um desfecho para nós disso tudo que eu estou lendo, disso tudo que eu estou falando. Paulo, quando ele cai em terra lá, Jesus fala, vai encontrar com Ananias, e Ananias começa a instruir Paulo. Aí olha o que Ananias fala para Paulo no 13. No 13, Ananias ora para Paulo e ele tinha ficado cego, simbolizando que ele andou a vida inteira cego. Naquele momento ele ficou cego das vistas mesmo, de forma fisiológica, anatômica, mas simbolizando que ele tinha caminhado cego, sem enxergar a verdade a vida toda. E Ananias ora para ele é curado. E no 14, Ananias fala para Paulo. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você, Paulo, para conhecer a vontade dele, para ver o justo e ouvir a voz dele. Então, aí tem a continuidade aqui que Paulo também começa a falar coisas específicas da parte de Deus para ele. Mas o que eu quero pegar? A primeira manifestação de Deus para a vida de Paulo foi para mostrar quem Deus era. Para você ver o justo, para você ouvir a voz dele, para você contemplar a Cristo Jesus. Então a primeira coisa, o primeiro engano que Deus quer tirar nas nossas vidas é em relação a quem ele é. Paulo tinha várias coisas formadas em relação a Deus, sobre quem era Deus, sobre qual era a vontade de Deus. Uma série de coisas. Aquela visão de Paulo ditava o estilo de vida dele. Então a primeira coisa que Jesus mudou na vida de Paulo não foi: Paulo, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Talvez a gente vem para um culto, vem para uma igreja, vem ouvir a palavra de Deus com isso na mente. Eu tenho que parar de fazer isso, a religião me aponta isso, me aponta aquilo. Não é sobre isso. A primeira coisa que Jesus fez na vida de Paulo foi mostrar quem ele era. Foi tirar o engano sobre a religião, sobre Deus, e mostrar a verdade. Nessa noite, nosso primeiro ponto, sabe o que Deus quer mostrar para nós? O novo de Deus. Tirar as coisas antigas e mostrar para nós quem ele é. Porque quantas vezes nós já ouvimos sobre Jesus? Quantas vezes nós ouvimos sobre Deus, sobre o evangelho, sobre a religião, sobre a igreja, sobre pastores, sobre isso, sobre aquilo, e isso foi formando a nossa visão, foi formando o nosso entendimento. E a gente foi criando verdades à medida que nós fomos instruídos, que nós ouvimos falar. E Paulo foi assim, ele foi instruído desde que ele nasceu na lei, na religiosidade lá da época, de acordo com os ensinos, e aquilo formou uma verdade para a vida de Paulo. Verdade essa que não estava de acordo com a palavra, de acordo com Deus. E quando Paulo recebeu essa nova visão, ele caminhou o resto da vida dele, dando testemunho e falando: não fui desobediente à visão, a essa nova visão que me foi dada. Mas o primeiro ponto é esse, o novo sobre Deus. Deus quer mostrar, Deus quer ajustar a nossa mente em relação a ele. Qual que é o pensamento que você tem sobre o evangelho? O que você já ouviu? O que já fizeram com você em nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome do evangelho, que talvez não tinha nada a ver com o evangelho, mas te feriu? Essa é uma noite para você começar a ter uma vida que só em Jesus você recebe. As coisas antigas vão passar e vão se fazer novas na sua vida. Mas tudo isso através da palavra e do evangelho. Essa noite não é uma noite para você continuar com coisas antigas apenas com uma roupagem nova. É uma noite de tudo se fazer novo. Começando em primeiro lugar sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre quem Deus é. Para a gente não ficar enganado. Talvez você conhece a Deus de ouvir falar. Talvez você nasceu na igreja. Talvez essa é a primeira vez que você está pisando aqui. Não importa.
Deus, do jeito que você tá, ele quer manifestar a vontade dele para sua vida. E Jesus nos ensina tudo isso através do Evangelho. Sabe o que a Bíblia é? A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Por que nós acreditamos nisso? Porque foram, aí muita gente fala, homens que escreveram a Bíblia. Foram homens que escreveram a Bíblia, todos inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia foi preservada de muitos, muitos e muitos anos. Já tentaram destruir a Bíblia. Todos os 66 livros da Bíblia têm uma harmonia que nunca se contradiz, escrito por homens diferentes, em épocas diferentes, mas todos iluminados pelo Espírito Santo, a ponto de não ter divergência. Se tiver alguma coisa aqui que a gente às vezes pensa que está tendo, o erro está na nossa interpretação, porque tem explicação. A nossa regra de fé e prática, que vai nos mostrar o quê? Quem Deus é. Deus ele quer manifestar para nós através da palavra dele, através da igreja, através do Espírito Santo, quem ele é. E isso muda tudo. O evangelho, ele consiste na palavra, mas em poder. Consiste em você começar a experimentar esse poder, essa palavra, que muitas palavras mal encaixadas ditam o rumo de uma vida, até o túmulo dela. Às vezes é uma palavra que encaixou mal, de alguém que ela amava, de alguém importante, mas uma palavra negativa ali atrapalhou a mente, o raciocínio, essa pessoa viveu de uma forma ruim a vida inteira. Mas nós cremos que a palavra de Deus bem encaixada no nosso coração, ela muda o destino da sua vida. Não porque é uma palavra qualquer, mas a palavra de Deus ela tem poder. Paulo vai falar que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então Deus quer se manifestar para você. E quem é Deus? Deus, ele é Deus por natureza. Na Bíblia vai falar sobre deuses que muitas das vezes as pessoas adoram a deuses que por natureza não são deuses. Olha que interessante, isso é muito profundo. Deuses que por natureza não são, às vezes são ídolos, são ideias, são várias coisas, mas que no final a natureza não é uma natureza divina. O nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, que a natureza em si é a natureza divina. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso. Sabia que Deus ele é todo-poderoso? Ele pode todas as coisas. Não tem limitação. Talvez tem problema na sua vida, tem situação na sua vida que você não consegue resolver, que é impossível para você, mas o impossível para você é possível para Deus. Como que a gente sabe disso? Através da palavra de Deus, mas através de experiências com Deus. Não é só para a gente viver no campo das ideias. Gera uma fé no nosso coração. E essa fé nós podemos colher resultados palpáveis. Muitas pessoas são libertas, são curadas, são transformadas, são mudadas através do nome de Jesus e da palavra de Jesus, porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Ele é onipresente. Ele é imutável, ele não muda. Deus não teve princípio de dias. É Deus, acima de todo o nosso entendimento. Ainda que eu fique aqui a noite inteira tentando colocar definições sobre Deus, vão faltar palavras, mas Deus é. E como que nós vamos saber disso? Através da palavra dele que gera fé no nosso coração. É pela fé. Mas não é uma fé irracional, uma fé sem sentido. É uma fé pautada na verdade. Uma fé pautada na palavra viva de Deus. Não é uma fé cega, uma fé... Não. É uma fé inteligente. O evangelho é uma fé inteligente. E você só vai desfrutar isso no dia a dia da sua vida. Mas convertendo a Cristo. Deus, ele não está em busca dos perfeitos. Talvez você pense, se Deus existe, por que acontece tanta maldade, tantas coisas? Isso são colheitas de plantios errados do homem. Mas Deus é perfeito. A gente não pode tentar olhar com a nossa visão, com a nossa ótica limitada. Deus é perfeito e Deus está procurando os imperfeitos. Nós podemos alcançar
A graça, a misericórdia a esse Deus porque ele se deixa ser alcançado por nós. Deus é amor. Deus ama a sua vida. Deus não está te procurando perfeito. Na Bíblia vai falar que Deus ele veio para os doentes. Sabe quem Jesus está chamando? Está chamando quem está cansado, quem está sobrecarregado. Talvez você pense, não, mas eu tenho inúmeros questionamentos, inúmeras interrogações na minha mente sobre Deus. Deixa eu te falar. Aí a gente vai e pensa, nossa, se eu tenho isso, eu não vou poder me achegar a Deus. Deus está te chamando para você se achegar a Ele, independente da interrogação, independente da sua falta de fé. Ah, mas eu não tenho fé. Fala para Deus. Um homem na Bíblia falou, Deus, me ajuda na minha falta de fé. E Deus ajudou. Esse homem rompeu a situação. Você fala, Deus, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Fala para Deus. Na palavra de Deus fala, venha e vamos discutir as questões. Mas com humildade. Mas Deus ele está disposto. Ele nos aceita da forma que nós estamos. Para começar a tratar e para que nós não permaneçamos da mesma forma. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve. O nosso Deus, ele é o bom pastor. O bom pastor, ele cuida. Ele deu a vida por você. Ele quer tratar a sua vida. Então, pega todo o pacote que você chegou aqui nessa noite sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre o que te falaram, sobre o que talvez fizeram. Põe de lado e convida Jesus, porque talvez você já sofreu decepção com pessoas, mas Jesus nunca te decepcionou. Talvez a nossa interpretação sobre as coisas está errada. Mas abre o seu coração, pede para Deus, Deus, me mostra quem o Senhor é. Trata a minha vida, cuida da minha vida. Pede para Ele, faça uma oração sincera. Deus não está buscando as suas melhores palavras, as suas palavras mais bonitas. Deus está procurando a sinceridade do seu coração. Para você, tem que ser o desejo do seu coração e do meu coração procurar a verdade. Eu tenho certeza que vocês aqui querem a verdade, eu quero a verdade. E a verdade se chama Jesus. Ah, mas eu não alcancei esse entendimento. Busca de todo o seu coração que você vai encontrar. Jesus está perto. Jesus está perto de nós. Basta com a nossa boca nós clamarmos e confessarmos e com o nosso coração nós crermos. E ele vai começar a fazer uma obra na sua vida, tirar primeiramente as interrogações sobre quem ele é. Isso vai mudar a sua vida. Pede nessa noite para Deus tirar todo o engano do seu coração, para que tudo que não for da parte dele, que está sobre a sua vida, para que ele venha te mostrar e não te deixar enganado. Porque se você quiser, você fizer essa oração com verdade, Deus ele vai começar a movimentar, a manifestar para a sua vida a vontade dele. Jesus quer derramar vida em você. E é isso, a primeira coisa que Deus quer tratar em nós é em relação a conhecermos a Ele de verdade. E isso vai refletir também diretamente no nosso estilo de vida, no nosso procedimento, que é o segundo e último ponto da mensagem. Novo comportamento. A primeira coisa que Deus quer alinhar é sobre quem Ele é. Ele quer te mostrar que Ele é bom, que Ele é perfeito, que nele não há trevas, não há injustiça, que Ele é amor e que Ele te aceita e que Ele te ama e que Ele quer tratar e cuidar de você. E a segunda coisa é também no nosso comportamento. Jesus não quer te reprimir, Jesus não quer te limitar, Jesus não quer colocar um cabreço em você, você tem que ser assim, assim, assado. Não é sobre isso. É sobre Ele te libertar para você ser quem você foi criado para ser. Jesus não te condena. Igual eu falei, talvez tem muita coisa errada, enraizada no nosso coração. Sobre Deus também, que é a primeira coisa. Mas também em relação às pessoas, em relação a atitudes, em relação a comportamentos. Quantas coisas já foram formadas de forma errada em nós? Nós precisamos entender isso. E Jesus ele nos mostra isso, não para te condenar, não para pesar a mão sobre você, mas para te libertar de todo o engano, de toda atitude que você tem tido, que tem te prejudicado, que está te matando aos poucos, que está te trazendo desgaste. O que está errado? Qual que é o estilo de vida? Qual que é a prática?
vai começar a refletir na sua vida essa transformação. Porque a partir do momento que nós nos voltamos para Deus, que Ele vai tirando as interrogações da nossa mente, do nosso coração, Ele também vai mostrando a vontade dele que é boa, perfeita e agradável que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, Deus tem um caminho para nós andarmos, para nós obedecermos, que isso tudo é vida para nós. Não é para tirar o nosso prazer, não é para atrapalhar em nada. Pelo contrário, é para aí sim nós desfrutarmos do verdadeiro prazer. Quantas pessoas têm vivido uma vida aí, sai à noite, você vai no sábado, no domingo, tem um prazer, faz alguma coisa, usa alguma coisa, fica com alguém, faz as coisas, tem o prazer ali e depois passou, e depois foi usado, depois usou as pessoas, depois fica um vazio, fica uma tristeza, a mente já começa a perder o sentido, perder o... qual que é o valor disso tudo? Começa a perder, começa a desanimar. Tem pessoas que já chegaram nesse ponto, já estão cansadas. Tem pessoas que já ainda não cansaram, mas o fim é esse. Mas nessa noite, Jesus pode mudar, reajustar tudo que precisa no nosso comportamento. Paulo é o nosso exemplo, né? Paulo, ele estava matando pessoas. Ele estava indo contra o evangelho, achando que estava agradando a Deus. Quantas vezes a gente, às vezes, está até tendo atitudes, fazendo as coisas, eu sou uma pessoa até bacana, eu não faço coisa errada igual a outra pessoa, mas não está agradando. A gente às vezes pensa que está agradando, mas não está. A gente às vezes quer ir muito no nosso jeito, eu penso assim, eu acho que não é bem assim. O evangelho, ele não está perguntando o que a gente acha. Porque de achar em achar, cada um acha uma coisa e cada um vive a sua própria verdade. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. O evangelho está nos apontando um caminho que foi estabelecido não por uma pessoa que achou alguma coisa, mas pelo Deus perfeito, pelo Deus amoroso, pelo Deus bondoso. Então, o que a gente acha? Um exemplo que aconteceu com uma pessoa aqui da turma aqui, foi cortar cabelo há muitos anos atrás, ele foi na barbearia que tinha na cidade. Aí foi e falou, eu quero meu cabelo desse jeito aqui, pode fazer desse jeito e tal. Aí o barbeiro, não, entendi. Aí ele foi cortando o cabelo e tudo, aí na hora que acabou, ele olhou no espelho e falou, mas eu não pedi isso não. Aí o barbeiro respondeu, não, mas eu achei que assim ia ficar melhor não ser. Aí às vezes a gente faz isso, né? Tipo assim, mas eu acho que dessa forma é melhor do que a forma que Deus fez. Engraçada a situação que aconteceu, mas às vezes a gente faz isso com o evangelho. Mas Deus está nos chamando para nós nos voltarmos a Ele, porque toda palavra que foi escrita aqui foi escrita com amor para a nossa vida. Toda a instrução e todo o ensino de Deus é para o nosso melhor. É para trazer alegria, para trazer paz. É com um final bom, com um final proveitoso. E na palavra de Jesus nos fala. Eu queria que colocasse aí para a gente ler rapidinho no Efésios 4, 25, depois do 28 e do 29. Aí vai falar sobre isso, algumas coisas, né? Vai falar, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Olha como é que o evangelho é. As coisas antigas se passam e se fazem novas. Aqui não fala, para de falar mentira. Não, fala, olha, deixem de falar mentira e falem a verdade. É uma substituição do céu que vai acontecer na sua vida. Não é para de fazer isso e pronto. Não, para de fazer isso e troca pela verdade. No 28. Aquele que roubava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com o que acudir o necessitado. Olha como é que... Antes a pessoa roubava. Aí o que a Bíblia fala? Para de roubar e pronto. Não. Deixa de roubar e comece a fazer o que é útil com a sua mão. Comece a trabalhar. Para quê? Para poder ajudar os outros. Olha como é que o evangelho, além. Se antes eu tirava de alguém, agora eu começo a fazer o que é bom. Não só para mim, mas para ajudar os outros. Agora no 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, nenhuma palavra para amaldiçoar, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Deixe de falar o que é torpe, comece a falar o que é bom. Olha a transformação, olha a mudança, olha como é que é o evangelho. Jesus está te chamando para tirar as coisas antigas,
e estabelecer coisas boas, perfeitas e agradáveis, coisas novas. Quantas coisas! E é sobre isso nessa noite para você também pedir para Deus. Talvez você já está no processo, você já não tem interrogações sobre Deus, você está buscando a Deus, mas coisas no seu comportamento precisam acontecer, essa transformação das coisas antigas se passarem e se fazerem novas. Pede para Deus te mostrar o que precisa ser mudado. Ou o que Deus já tem te mostrado que tem que ser feito diferente? Qual que é o que Deus já está tratando no seu coração que não pode continuar da mesma forma, que está te atrapalhando, que está te trazendo morte, que está te trazendo tristeza, que está te trazendo choro e angústia, que você precisa de vencer? Talvez é no campo da mente, talvez é na forma de enxergar as pessoas, talvez é sobre ter uma pureza na sua mente, talvez é sobre a pornografia que você precisa de vencer, que tem te atrapalhado em inúmeras áreas, que tem te atrapalhado a enxergar o próximo, enxergar outra pessoa, enxergar a si mesmo. Que a pornografia é muito pior do que a gente imagina. Que ela faz um estrago ali na vida da pessoa na hora e vai fazendo um estrago a longo prazo. Existe a pornografia, existem os efeitos que a pornografia deixa na vida de uma pessoa. O que é? Nessa noite pode ser mudado. Talvez você é uma pessoa que às vezes não consegue ser contente com o que você tem. Você está sempre comparando com os outros, sempre comparando com o que você recebeu, com o que outra pessoa recebeu. Nós recebemos uma mensagem aqui há um tempo atrás, é que Deus colocou algo especial, algo do céu em você. Nós precisamos valorizar isso. E talvez nós não somos contentes, pelo contrário. Nós não estamos nos alegrando com a graça de Deus na nossa vida. E além, talvez você não consegue se alegrar com a graça de Deus na vida do outro. Pensa, talvez tem coisa que Deus está te dando e por outro está recebendo algo além, né? Algo que você acha que é melhor, talvez você não está valorizando o que você está ganhando, o que você está recebendo. E se a outra pessoa está recebendo é uma graça de Deus na vida dela. A que ponto que nós chegamos de não conseguir alegrar com outra pessoa por estar sendo agraciada por Deus? E dentro disso desdobra em várias coisas. Mas o ponto é, isso reflete nas nossas atitudes. E Jesus, ele quer fazer de nós um novo comportamento. E para finalizar, eu quero ler em Efésios 4, 20 ao 24, que é a conclusão dessa mensagem. Fala assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus Cristo. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Qual que é o convite para nós nessa noite? Deixar de lado a velha natureza, porque é uma natureza que se corrompe segundo paixões, desejos, ensinos enganosos. Deixar de lado e nos revestirmos da nova natureza, criada por quem? Criada de acordo com quem? Segundo Deus, em justiça e retidão. Algo reto, algo real. Em justiça e retidão procedentes da verdade. Antes, de forma antiga, vários ensinamentos procedentes da mentira. E Jesus está te chamando, cada um de nós aqui, para a gente agora ser procedente da verdade. Segundo o Evangelho, segundo Deus, segundo os nossos comportamentos. E esse é o Evangelho, isso que Jesus quer formar em nós. Paulo passou de um perseguidor de cristão ao maior apóstolo, que escreveu várias cartas e ganhou várias almas para Jesus, e viveu a vida dele para agradar a Cristo.
Da mesma forma que Paulo foi chamado, Jesus nos chama nessa noite. A mudar, a receber uma nova visão, a receber uma novidade na nossa vida. Eu te convido a ficar sobre os pés para nós fazermos uma oração.